Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre como nós podemos desenvolver a nossa inteligência emocional e sobre como Jesus nos ensina que nós devemos ter uma autoanálise, uma autoavaliação e autoapreciação, reconhecendo tanto assim o potencial quanto os nossos limites. Para nós darmos início, vamos fazer a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por estarmos aqui mais uma vez reunidos para buscar aprender, Senhor, com os Teus ensinamentos benditos que nos guiam rumo a essa comunhão, este despertar, este crescimento da luz interna, para que possamos refletir a Tua luz e o Teu amor aonde formos. Que assim seja. E para nós, então, darmos início, vamos ler hoje o Evangelho de Mateus. E o tópico é o seguinte: Mateus, comentado por Emmanuel, capítulo 9, versículo 12. Ele, porém, ouvindo, disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Ante o divino médico. Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridos agora. Proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E basta uma ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele com vistas a essa terapia da alma. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, na paciência, possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino dos céus sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia do espírito por falsa virtude, se aspiras a ser o maior, ser no mundo o servo de todos. Nos quistos mentais do ódio, ama aos teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores, das quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam as ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo o nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Que assim seja. Que lindo, né? Essa reflexão de Emmanuel nos traz uma verdade tão sublime e faz um resumo lindo do Evangelho de Jesus para as diversas principais dores e enfermidades de nossa alma, de quem está aqui na Terra. Como nós temos a capacidade de, mesmo sendo tão falhos, de ainda nos reconhecermos como pecadores, falíveis, pessoas que ainda erram, nós temos a capacidade de crescer, melhorar, seguindo esse roteiro traçado por Jesus, o sublime mestre e médico que veio tratar a todos nós, nos dando esse roteiro de luz.
A grande questão é que Emmanuel nos diz que para nós conseguirmos de fato colocar em prática, né, essa nossa cura, esse nosso tratamento, essa nossa evolução e crescimento, nós precisamos muito mais do que simplesmente saber que Jesus nos deixou as palavras e o rumo certo para a cura. Nós precisamos fazer a nossa parte, né? Reconhecermos que nós temos a obrigação de, como pacientes, aceitar o tratamento e fazer o esforço para que a cura ocorra. E aí, estamos fazendo a nossa parte? Será que nós estamos observando na ira, na raiva, nas dificuldades, quando recebemos calúnias, nos intempéries que fazem parte da vida, estes ensinamentos sublimes de Jesus, nos guiando como lidar com cada situação? Porque ele nos diz no final que ele não veio para os anjos neste mundo. Ele não veio para curar quem já sabe muito e ensinar para estes que já têm a alma mais evoluída. Ao contrário, ele, o santo e divino médico, veio para os doentes. Ele veio para nós que ainda somos almas enfermas com diversos débitos catalogados. E ele sabe que nós temos fraquezas e que nós vamos errar ainda algumas vezes, né? Mas o que ele nos pede é esforço, é a vontade de agir para fazer o bem. E aí nós podemos refletir: que lindo, mesmo sendo imperfeitos, podemos ser instrumentos de Deus. Mesmo com nossas faltas, somos convidados a nos assumirmos filhos do Altíssimo, né? Perfectíveis, ou seja, capazes de aprender e melhorar em cada passo. Vamos fazer a nossa parte, né? Porque o amor de Deus e os ensinamentos do Mestre Jesus vieram e estão aí para nos guiar e nos salvar. E dentro dessa reflexão belíssima, nós vamos continuar com o nosso livro amado, Jesus no Lar, ditado por Neo Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o 38, o argumento justo. À noite, em casa de Simão, transparecia um véu de tristeza na maioria dos semblantes. Tadeu e André, atacados horas antes às margens do lago por alguns malfeitores, viram-se constrangidos à reação apressada. Não surgira consequência grave, mas sentiam-se ambos atormentados e irritadiços. Quando Jesus começou a falar acerca da glória reservada aos bons, os dois discípulos deixaram transparecer por pranto discreto a amargura que lhes dominava a alma, e não podendo conter-se, Tadeu aclamou aflito: Senhor, aspiro sinceramente servir a boa nova, contudo eu sou portador de um coração indisciplinado e ingrato. Ouço contrito as explanações do Evangelho. Lá fora, porém, no trato com o mundo, eu não passo de um espírito renitente no mal. Lamento, mas como trabalhar em favor da humanidade nessas condições? Embargando-se-lhe a voz, adiantou-se André, alegando choroso: Mestre, que será de mim? Ao seu lado eu sou uma ovelha obediente. Entretanto, ao distanciar-me, basta uma palavra insignificante de incompreensão para desarmar-me. Reconheço-me incapaz de tolerar o insulto ou a pedrada. Será justo prosseguir ensinando aos outros a prática do bem, imperfeito e mal qual me vejo? Calando-se André, interferiu Pedro, considerando: Por minha vez, observo que não passo de um mísero espírito endividado e inferior. Sou o pior de todos. Cada noite, ao me retirar para as orações habituais, espanto-me diante da coragem louca dentro da qual venho abraçando os atuais compromissos. Minha fragilidade é grande, meus débitos enormes. Como servir aos princípios sublimes do novo reino, se me encontro assim insuficiente e incompleto? A palavra de Pedro juntou-se à de Tiago, filho de Alfeu, que asseverou abatido: Na intimidade de minha própria consciência, reparo quão longe me encontro da boa nova.
verdadeiramente aplicada. Muita vez, depois de reconfortar-me ante as dissertações do mestre, recolho-me ao quarto solitário para sondar o abismo de minhas faltas. Há momentos em que pavorosas desilusões me tomam de improviso. Serei, na realidade, um discípulo sincero? Não estarei enganando ao próximo? Tortura-me a incerteza. Quem sabe se não passo de um reles mistificador? Outras vozes se fizeram ouvir no cenáculo, desalentadas e cheias de amargura. Jesus, porém, após assinalar as opiniões ali enunciadas entre desânimo e desapontamento, sorriu, tocado de bom humor, e esclareceu: em verdade, o paraíso que sonhamos ainda vem muito longe e eu não vejo aqui nenhum companheiro alado. Ao meu parecer, os anjos da indumentária celeste ainda não encontram domicílio no chão áspero e escuro em que pisamos. Somos aprendizes do bem a caminho do Pai, e não devemos menoscabar a bendita oportunidade de crescer para Ele, no mesmo impulso de videira que se eleva para o céu depois de nascer no obscuro seio da terra, alastrando-se compassiva para transformar-se em vinho reconfortante, destinado à alegria de todos. No entanto, se vocês se declaram fracos, devedores, endurecidos e maus, e não são os primeiros a trabalhar para se fazerem fortes, redimidos, dedicados e bons em favor da obra geral de salvação, não me parece que os anjos devam descer da glória dos cimos para substituir-nos nos campos da lição da terra. O remédio, antes de tudo, dirige-se ao doente, o ensino ao ignorante. De outro modo, penso, a boa nova de salvação se perderia por inadequada e inútil. As lágrimas dos discípulos transformaram-se em intenso rubor a irradiar-se da fisionomia de todos, e uma oração sentida do amigo divino imprimiu um ponto final ao assunto. Que assim seja. Eita! Esse trecho para mim é um dos mais bonitos do livro Jesus no Lar, que em todo é maravilhoso, né? É de fato uma continuação do Evangelho com os ensinamentos de Jesus, dado no sermão, nas meditações e reflexões na casa de Simão Pedro. E esse trecho ele vem falar intimamente conosco, né? Comigo fala muito, porque eu me reconheço quantas e quantas vezes fraco demais, errado demais para me considerar cristão, digno de falar que sou filho de Deus e que mereço algo, mas mesmo com tantas faltas. E eu sei que muitos de nós, muitos irmãos, também sentem assim. E aqui está a resposta de Jesus, nesse evangelho bendito, nessa reflexão linda do livro Jesus no Lar. A boa nova seria inútil se ela fosse ministrada aos anjos que já vivem perfeitamente os ensinamentos e as leis de Deus. Para que esses ensinamentos? Por que o mestre viria ensinar toda essa maravilha de comunhão com Deus, de como lidar com cada uma dessas situações tão difíceis aqui na Terra? Se nós já fôssemos santos, se já fôssemos anjos, não faria sentido. Não faz sentido também, se nós não fizermos a nossa parte, queremos que os anjos, que já fizeram o trabalho deles de elevação, desçam de mais alto para fazer o trabalho nesta terra em nosso lugar. Porque não é assim que funciona. Cada um tem que fazer por si mesmo. E aí, de acordo com o merecimento, receberemos mais e mais amparo de mais alto. Mas como é lindo, né? Como é reconfortante ouvir Jesus nos dizendo: meu filho, eu sei que você ainda é muito errado,
que tem muitas falhas, que ainda vai errar um bocado de vezes ainda, mas o que eu peço é o esforço para melhorar, é continuar tentando e fazendo o bem, aplicar o Evangelho no seu dia a dia, porque aí as coisas acontecem, tá tudo certo. Faça a sua parte, o máximo possível, da melhor forma possível, e o resto vai vir. E aí o coração fica quente, a alma se ilumina, porque nós reconhecemos que tá tudo certo, ainda ser uma sementinha de anjo, né? Um bebezinho espiritual ainda querendo crescer, desde que nós nos esforcemos para esse crescimento. E dentro deste contexto de cada um fazer sua parte, de cada um buscar crescer, hoje nós trazemos um artigo científico cujo título é o seguinte: Inteligência emocional. : reconhecendo e regulando as emoções. Esse artigo científico foi publicado no Journal, cuja abreviação é AAOHN, que é um journal da área de enfermagem, no ano de 2005, pela autora Amy Reeves. Basicamente, esse artigo científico, que foi publicado com foco nos profissionais de enfermagem, da saúde, traz reflexões que valem para todos nós, que é o seguinte: nós todos que queremos crescer, aprender a lidar melhor com o outro e conosco mesmos, devemos treinar a nossa inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela tem componentes. Esses componentes significam que quando nós adquirimos essa inteligência mais treinada, digamos assim, nós vamos ter um autocontrole sobre a forma de manifestar as emoções e quais emoções são de fato adequadas para cada situação e nos fazem bem. É um controle emocional, tanto para doar para os outros quanto para nós mesmos. E tem um processo, e eles descrevem que esse processo passa primeiro pelo autoconhecimento. Treinar, reconhecer em si as potencialidades, as fraquezas e observar que isso faz parte e que nós temos valor e temos capacidade de crescer e de melhorar, né? Depois nós temos que treinar com este autoconhecimento a empatia, que é a capacidade de nos colocarmos no lugar dos outros. Quando nós treinamos a empatia, nós sabemos escutar ativamente. Isso quer dizer o seguinte: eu não só escuto o que o outro está dizendo, eu escuto me colocando no lugar do outro e refletindo sobre como o outro pode se sentir, considerando que ele é um indivíduo diferente de mim. E aí a gente começa a sentir emoções que refletem, acalentam, e podemos transmitir esta empatia para o outro, para o próximo. E aí, com este treino de autoconhecimento, empatia, né? E claro, aí que vai envolver a nossa autoavaliação, nós crescemos. Nós passamos a ter e desenvolver, treinar a nossa inteligência emocional. E é isso que esse artigo nos traz, dizendo que quando nós desenvolvemos essa inteligência emocional, nós temos uma capacidade muito maior de nos relacionarmos bem com todos que nos cercam, apesar das diferenças, antagonismos e desafios que fazem parte do convívio. É isso. E para nós darmos encerramento, vamos fazer a nossa prece. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por esse Evangelho que nos ensina e orienta, por palavras tão preciosas. Gratidão ao Mestre Jesus, por ser este benfeitor que reconhece em nós, filhos, irmãos, que tem esse potencial divino para nos tornarmos um dia angélicos. Ilumine, escutem as nossas necessidades e nos deem a força para que hajamos, para que façamos o que nos cabe, rumo a este desenvolvimento. Que assim seja. E com esta prece, vamos encerrar por hoje
Namastê e até a próxima.